Esse é o curso de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros do Programa de Pós-Graduação de Oceanologia da FURG. E esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que a gente vai continuar falando sobre argilominerais e, no caso, da propriedade de floculação e agregação que esse material tem. Então, para começar a aula, quer dizer, esse vídeo aqui, nós temos essa imagem que mostra dois copos aqui com sedimentos que é da mesma fonte, só que em um desses vidros foi adicionado alguma substância que induz a floculação do material do material que está em suspensão, tamanho coloidal. Esse material então flocula, e à medida que flocula, ele aumenta a sua velocidade de cantação. Tá? Então, vamos ver um vídeo que eu tirei do YouTube. Então, esse vídeo mostra o que vai acontecer dentro dessa garrafa. Daí vocês podem ter uma noção da intensidade e a rapidez que isso acontece. Então, aqui aqui em cima, isso aqui é uma amostra de água, de uma garrafa de plástico. Então, possivelmente é uma amostra de solo chacoalhada. Então, tem essa coloração avermelhada, que é típica de sedimentos inorgânicos em suspensão, que é do ferro, que dá esse tom avermelhado. E aqui tem uma seringa com algum produto, com um agente floculante, e vamos ver o que acontece. Então, vamos voltar aqui para o início. Ele vai injetar o floculante. Estão vendo que a suspensão está estável aqui. Ele injetou o floculante. E agora, quase que instantaneamente, o material flocula. À medida que flocula, aumenta a velocidade de cantação, e mesmo com água em movimento, que está girando, cria-se as partículas e elas vão para o fundo, com uma velocidade muito maior que elas estavam. Ainda sobra algum material na água, mas a maior parte do material foi para o fundo. Então, esse é o processo de floculação. Bom, esse aqui é um material complementar, tem muito material, é um assunto bastante amplo, porque floculação é muito utilizado na indústria. Então, indústria farmacêutica, indústria de qualidade da água, indústria nanopartículas, então tem muito material com orientações diversas. Tá? Então tem muito material que vocês podem procurar na internet. No final da última aula do vídeo, nós temos que as partículas que estão em suspensão, do tamanho argila, os argilominerais, são extremamente pequenos, formato de placas, e o que é bastante importante é que essas placas são carregadas eletricamente. Por causa das substituições isomórficas no mineral, isso cria um desbalanço elétrico, e esse desbalanço elétrico faz com que as argilas tenham essa propriedade, essa característica de ter carga elétrica na sua superfície. Bom, então se a gente imaginar aqui uma partícula de argila, então isso aqui é o tamanho aqui, ela é maior para cá, ela é maior para cá, e aqui ela continua para cá também, mas esse aqui é um pedaço da superfície, e aqui essa superfície ela é toda carregada com uma carga elétrica negativa. Isso, quando essa partícula está no meio aquoso, então nós estamos agora na água, o que vai acontecer para tentar se ajustar eletricamente, o que vai acontecer é que essa partícula vai atrair uma camada de contraíons. Então você tem aqui a parede carregada negativamente, essa parede vai atrair contraíons de carga oposta, no caso aqui cátions, e essa camada de cátions
vai ficar fortemente absorvida a superfície da argila. Essa camada de cátions, né, é o que a gente chama de camada externa. Como essa camada de cátions aqui, ela não equilibra completamente a carga negativa da argila, quer dizer, existe um excesso de carga negativa, o que acontece é que vai haver, além dessa camada externa, vai haver também uma camada de contraíons positivos, só que difusa, não tão fortemente absorvidas à placa da argila. E, como essa camada é difusa, permite também a presença de alguns coíons, no caso, ânions, que vão estar distribuídos aqui nessa nuvem. E isso aqui é chamada de camada difusa. Então, nós temos a camada externa e a camada difusa. E se nós formos para o meio aquoso mais afastado da partícula, nós vamos ter igualmente distribuídos íons e ânions, quer dizer, cátions e ânions no resto da água. Então, próximo da partícula, em uma camada, isso aqui em uma distância de nanômetros, nós vamos ter essa concentração de íons positivos com uma menor frequência, uma menor ocorrência de íons negativos. Isso aqui é o que nós chamamos de camada dupla elétrica. Tá? Então, é uma das características importantes de qualquer coisa que vá para a água, qualquer superfície na água, isso não é uma propriedade exclusiva dos argilominerais, mas qualquer superfície submersa vai apresentar uma camada dupla. Só que para os argilominerais, de tamanho coloidal, isso vai ser importante, porque isso vai trazer a definição se ele vai ficar estável em suspensão ou se ele vai decantar formando flocos. Tá? Então, bom, o que acontece nessa camada dupla é que nós temos que, à medida que nós nos afastamos da parede, da partícula, o que vai acontecer é que diminui a concentração relativa de cátions e aumenta a concentração relativa de ânions, até chegar a um equilíbrio que daí é uma distância fora da camada. Essa relação aqui, ela define o potencial eletroreativo da superfície da argila, e isso é chamado de potencial zeta, né, que seria o potencial, até onde vai o potencial de reação elétrica dessas partículas. O potencial zeta, ele é definido, então, como o limite da camada difusa além da parede da partícula. Então, nós temos aqui a camada externa, a camada difusa, e esse limite superior aqui, né, à medida que se aumenta a distância da partícula, salientar aqui, né, então, esse ponto aqui, essa região aqui, né, com essa carga aqui, é definida como, então, potencial zeta dessa partícula. E o potencial zeta que vai definir a estabilidade da suspensão. Então, quanto maior for o potencial zeta, maior a estabilidade. Quer dizer, é menor a probabilidade de ocorrer a formação de flocos. Então, quando diminui o potencial zeta, aumenta a probabilidade de formação de flocos. E o potencial zeta para as partículas ele varia em função das propriedades da água, além de outras propriedades das partículas, mas em referente às propriedades da água, as duas propriedades importantes seriam a salinidade e o pH. Ambos aumentando, diminuem o potencial zeta. Diminuindo o potencial zeta, vai aumentar a probabilidade de formar os flocos. Né? Então, pH ácido ou salinidade alta
ambos causam a indução do processo ou a desestabilização da suspensão coloidal. Potencial zeta em milivolts, né, uma quantidade medida em milivolts. Ela tem várias técnicas de medição, tem equipamentos feitos para determinar essa propriedade, e algumas técnicas utilizadas para isso é eletroforese, Streaming Potential Method, que seria uma coisa como um método de transmissão potencial, eletroosmose e imageamento das partículas. Tá? Então tem algumas técnicas que permitem medir essa propriedade da suspensão. Uma coisa importante também da camada dupla é que, como ela atrai uma quantidade grande de contraíons, cátions, para a superfície da argila, é tido como essa característica que que altera a viscosidade da água em torno da partícula, e ela que dá as características plásticas para lama. Então, só expondo aqui uma relação do comportamento do fluido em relação ao cisalhamento, né, é que quando o fluido ele responde, existe uma relação direta entre a taxa de cisalhamento, que é a variação da velocidade vertical num eixo qualquer, e a tensão de cisalhamento fornecida. Se isso apresenta uma relação assim, reta, isso significa que o fluido é newtoniano. A água, por exemplo, é um fluido newtoniano. Mas, se por algum motivo o fluido não responde dessa forma e responde como essa, isso é dito como um fluido newtoniano. Isso significa que você precisa aplicar um excesso de tensão sobre o fluido para que ele comece a se movimentar. Tá? E a lama tem essa característica. Quer dizer, a lama em altas concentrações, quer dizer, lama não, a água com uma concentração elevada de sedimento de suspensão, ou a lama que ainda tem bastante fluidez, ela se comporta como um fluido não newtoniano. E isso é devido, então, à camada dupla que retém a água e cátions em volta da partícula. Bom, atualmente se considera que para explicar o comportamento dos coloides em suspensão e a sua agregação ou não, atualmente se aceita a teoria DLVO, de interação entre coloides. Essa teoria, quer dizer, DLVO, vem das iniciais dos autores, né, Djergin, Landau, e Verwey e Overbeck, que publicaram, são dois grupos, né, esses dois publicaram 2 artigos independentes, mas convergindo, né, no assunto. E o que eles expõem é que a dinâmica de interação ela se dá por um balanço entre duas forças. Entre a força de atração, dada pela força de Van der Waals, e a força de repulsão, que é a força eletrostática. Então, se nós temos duas partículas coloidais, elas vão se aproximar ou se afastar com o balanço dessas duas forças. No caso, ressaltando aqui que essas partículas não estão em escala, né? Então, a camada dupla está feita exageradamente aqui, tá? Porque a partícula é muito maior, quer dizer, a camada dupla é em nanômetros, e essas partículas aqui têm micrômetros, tá? Mas para efeitos visuais, então nós teríamos isso, a partícula de argila, a camada externa, camada difusa, formando a camada dupla aqui. Então, a relação que existe entre a repulsão e a atração, ela é mais ou menos assim. Você tem que, à medida que você se afasta da partícula, diminui a intensidade da força de repulsão eletrostática. No caso, a força eletrostática é aquela que os opostos se repelem. Então, positivo se repele, negativo se repele. Então, essa é a força que faz com que as duas partículas se distanciem, né? Porque nós temos um excesso de carga positiva aqui e aqui. Então, isso vai evitar com que as partículas se aproximem.
E por outro lado, nós temos aqui a atração de Van der Waals, que tem um comportamento parecido, porém diferente, e a força de Van der Waals ela é muito grande próximo da partícula e diminui rapidamente à medida que você se afasta da partícula. Então, aqui a força é muito grande e aqui ela é menor do que a taxa de repulsão eletrostática. O balanço entre essas forças fornece uma resultante que é mais ou menos assim, que aqui existe o máximo de força eletrostática repulsiva, mas se por acaso as duas partículas de argilas se aproximarem a uma distância menor do que essa, o que vai prevalecer são as forças de atração de Van der Waals. E aí as partículas vão se agregar. E isso aqui vai depender, então, do potencial zeta, né, que é o quão intenso é esse campo elétrico em volta da partícula. Então, se nós imaginarmos que as partículas estão em suspensão e elas estão se movimentando com o movimento browniano, como nós vimos, né, quer dizer, elas são tão pequenas que as partículas, as moléculas d'água impactando sobre a superfície delas vai causar um movimento. Por uma probabilidade, essas partículas vão se aproximar. Só que quando elas se aproximarem, a primeira reação que vai acontecer é que a força eletrostática vai repelir elas uma da outra. Então, isso vai manter elas, vai evitar com que elas se aproximem e vai manter elas afastadas. Porém, essas partículas estão no fluido, e o fluido é turbulento. E pode acontecer também que vai ocorrer uma aproximação, só que essa aproximação com uma inércia que faça com que ela se aproxime ainda mais. Nesse caso, a força de Van der Waals vai começar a ser sentida também pelas partículas. E caso a aproximação seja suficiente, o que vai acontecer é que as forças de Van der Waals vão exceder a força repulsiva de eletrostática. E assim vai formar o floco. Bom, porém, para formar flocos, né, é uma questão de probabilidade. Né? Você tem que ter a probabilidade que duas partículas se encontrem. Para aumentar a probabilidade de formar flocos, uma delas é aumentando a concentração. Quer dizer, uma solução que tem maior concentração de partículas em suspensão vai ter maior probabilidade de formação de flocos, porque há maior probabilidade de contato entre partículas. E uma outra coisa que leva ao aumento da probabilidade de contato é a turbulência. Então, se você tem o fluido se movimentando, né, o movimento turbulento produz vórtices tridimensionais no fluido, e esses vórtices vão aumentar também a probabilidade de contato, aumentando assim a possibilidade de formação de flocos. Porém, a turbulência também tem o papel de quebrar o floco. Né? Então, porque se você aumentar muito o tamanho do floco, ele vai ficar mais suscetível às tensões tangenciais da turbulência e vai quebrar os flocos. Então, mas isso a gente vai ver adiante. Então, se nós temos partículas e essas partículas estão suspensas na água, o que pode acontecer, uma das possibilidades de contato entre as argilas é quando você tem, aqui no caso as partículas representadas pelas paredes negativas e os vértices positivos, é que se não houver substâncias para estimular a agregação das partículas, essas partículas podem ficar coaguladas através da força eletrostática entre os vértices e as superfícies, formando flocos como esse, que é o chamado floco do tipo castelo de cartas. Porém, se na solução você tiver substâncias, cátions, que possam atuar também na formação gerar uma ponte entre as partículas, tá? E sobrepujando a questão da camada dupla, você pode formar flocos ditos face a face.
que são muito mais resistentes por exemplo, a quebra em função da turbulência. E, adicionalmente, ainda pode ter o efeito da matéria orgânica, que você tem, no caso, a presença da matéria orgânica, geralmente são moléculas polares, que podem fazer o papel desses contraíons próximos da superfície dos argilominerais e esses filamentos aumentando ainda o tamanho dos flocos. Mas lembrando que os flocos, à medida que aumentam o tamanho, né, eles são as partículas bastante pequenas, mas à medida que aumenta o tamanho do floco, aumenta bastante também o conteúdo de água, né? Então, o aumento do floco não é acompanhado pelo aumento da densidade, quer dizer, na verdade é o contrário, aumenta o floco, diminui a densidade da partícula do floco formado. Em termos de escala, né, as partículas individuais, né, os argilominerais, têm da ordem de 1 micrômetro, e quando nós falamos de flocos, aí tem uma diversidade de definições distintas, mas podemos ter flocos chamados flocos microflocos, que são da ordem de 10 até da ordem de 50 micrômetros, e esses flocos podem formar flocos maiores ou flocos mais resistentes, que também são chamados de macroflocos, que podem chegar até tamanho bastante grandes, até milímetros, né? Aqui está indo até 200 micrômetros, mas flocos pode chegar até alguns milímetros de tamanho. E, como nós vamos ver adiante no curso, é esse material aqui que forma o início do fundo. Quando esse material decanta, o fundo, né, na verdade, é um grande floco com um grande teor de água, que se deixar acomodado, ele vai compactar. Mas se houver alguma força atuando, uma tensão de estranhamento atuando sobre a superfície do sedimento, esses flocos individuais vão ser carregados novamente na coluna d'água. E aqui, para terminar, então, uma fotografia, né, de um microscópio de como tem um floco, né? Então, um floco, ele tem esse aqui, um floco que tem mais ou menos 100, 150 micrômetros, mais ou menos, de dimensão aqui. Isso aqui é a cara que tem um floco. Se você pegar uma amostra de água da praia, aqui do cassino, do estuário aqui, colocar no microscópio, nós vamos ver várias coisas, né? Entre essas coisas a gente vai ver essas partículas aqui, tá? E tem mais ou menos essa cara aqui. São amorfos, não tem um formato específico, né? E vocês podem ver que eles também, aspectos interessantes, que esse floco é formado por flocos distintos que se grudam, né? Então, vocês estão vendo aqui, até onde podemos ver, né, que parece que tem um floco maior aqui e flocos menores que se grudam. E isso faz parte da dinâmica do floco no ambiente, né? Se você tiver uma turbulência, esse floco vai se quebrar em flocos menores. Se tiver menos turbulência, a tendência dos flocos menores se agregar em flocos maiores.